No É o Bicho de hoje, você vai conhecer mais sobre o fascinante mundo das borboletas, desde o seu encanto até a sua grande importância no ecossistema. Em um espaço com 251 hectares e um perímetro de 9 quilômetros de floresta, a Mata Santa Genebra possui a maior área contínua de vegetação na região. Administrada pela Fundação José Pedro de Oliveira, sendo a segunda maior floresta urbana do Brasil. Em 2005, foi inaugurado o borboletário em uma área de 30 metros quadrados, que tem como objetivo promover ações socioambientais. Esse trabalho aqui é hoje referência. O borboletário da Mata de Santa Genebra existe há 25 anos. Tem até uma curiosidade que eu estive secretário na cidade de Diadema. E lá em Diadema foi montado, lá pelo ano 2004, 2006, não lembro exatamente o período, foram 2 anos e meio que eu fiquei lá. O borboletário de lá estava sendo montado. Aonde que vieram ver como que se faz borboletário? Vieram na Mata de Santa Genebra, da Prefeitura de Diadema. Então aqui é um borboletário de referência, já tem 1/4 de século de atuação, né, continuada, e é, portanto, uma sala de aula, um ambiente privilegiado para o aprendizado, para que a criança se sensibilize, entenda a importância da natureza, a relação entre as árvores e a reprodução das espécies, entenda a importância dessa mata, né? Eles se surpreendem quando a gente fala, são 700 tipos de borboleta diferentes, quando vai andando na trilha, vai encontrando borboletas de várias cores. Então tudo isso mexe com a criança, muda comportamento, sensibiliza. E quando alguém vai fazer alguma coisa, algum adulto desavisado, né, quer matar uma borboleta, ou às vezes uma abelha, que é fundamental na polinização, mais que as borboletas, né? O trabalho de polinização das abelhas é muito forte. Aqui também a gente tem essa atividade, o meliponário, com a criação de várias espécies de abelhas sem ferrão. Tudo isso sensibiliza, muda comportamento, e a criança que cresce, o jovem, ele se desenvolve com uma outra cabeça, já nos ajudando na linha da sustentabilidade, da proteção e recuperação do meio ambiente. Como ferramenta de educação ambiental, o borboletário guarda uma beleza viva, resultado de mais de 30 anos de pesquisa. O borboletário precisa de uma licença especial para existir, é para 42 dessas 700 espécies. Então a gente não tem como ter todas elas aqui dentro, até porque eu teria que recriar a floresta aqui dentro, que é um pouco difícil. Né? Então, a gente tem espécies onde a gente já conhece o ciclo, sabe a planta que onde ela se alimenta, sabe a planta onde ela vai depositar os ovos, então a gente tem isso nesse ambiente controlado aqui, e aí é mais fácil da gente manter o ciclo de reprodução delas. O ciclo de vida da borboleta, ele pode variar, vamos dizer assim, de um mês e meio, o ciclo inteiro, até num período, vamos dizer assim, ideal, né, onde o clima está tudo ideal, 5 meses até 6 meses. Porque ela passa por 4 momentos da vida dela. O ovo, que as fêmeas vão depositar nas suas plantinhas específicas. Cada borboleta tem uma planta certa onde ela coloca os ovos. A fase de lagarta, que vai viver nessa planta e se alimentar das folhas dela. Quando essa lagarta já cresceu, atingiu um tamanho máximo dela, acumulou bastante energia, ela vai se transformar na pupa, que é aquela fase que a gente também chama de casulo, né? Onde ela vai ficar imóvel e lá dentro vai ocorrer todo o processo da metamorfose, que é a transformação dela para a fase adulta de borboleta. Né? E por fim, de dentro dessa pupa sai a borboleta adulta. Ovo, a gente estima normalmente entre 7 a 10 dias, eclode a lagartinha. A lagarta pode levar de 15, 20, algumas até 30 dias para chegar no ponto ideal para ela se transformar em pupa. Numa condição ideal, a pupa, 15 a 20 dias, ela vai eclodir a borboleta adulta. E a borboleta adulta, dependendo da espécie, vai durar de 1 semana até 3 meses, 4 meses algumas. Então,
Se a gente for num período ideal, em condições ideais, 6 meses, né, considerando as que vivem mais tempo, a gente vai ter o ciclo dela completo. Donas de uma nanotecnologia altamente refinada, cada asa de borboleta possui diferentes tipos de cristais fotônicos. Alguns mais organizados, que resultam na cor azul, outros menos organizados, que resultam na cor verde, que é a soma do azul e do amarelo, uma verdadeira aquarela de cores. Algumas têm cores muito chamativas que na natureza simbolizam toxicidade, veneno, perigo. Então, laranja, amarelo, preto, essas cores de alto contraste em geral indicam que aquela borboleta, por exemplo, tem um gosto ruim para o predador. Outras viram que essa tinha o gosto ruim e essas cores não deixavam o predador vir e foram se desenvolvendo ao longo aí de milhares de anos, né, a ter as mesmas cores. Porque daí embora ela não tenha o gosto ruim, ela vai também não ser predada. Outras borboletas já acharam um outro caminho para se camuflarem no ambiente. Elas querem parecer com parte do ambiente. Então elas vão ter, por exemplo, um aspecto quando ela está com a asa fechada como uma folha seca. E ali ela fica escondida no ambiente. Outras vão imitar partes de animais, então tem algumas borboletas e até mariposas que imitam, por exemplo, uma das mais bonitas que a gente tem aqui, uma das maiores borboletas aqui da mata, chama olho de coruja. Ela, quando está com a asa aberta, tem uma coloração azul e quando ela fecha, ela tem um desenho que lembra o olho de uma coruja. Então, quando ela está pousada na árvore, o animal olha de lado e parece um semblante de uma coruja. Eu digo, opa, não vou mexer com ela não. Outras já parecem o líquen na árvore, ela fica na casca da árvore e parece uma parte dela. Então, são diferentes estratégias que cada espécie foi desenvolvendo ao longo do tempo. E naquele grupo, todas vão ter a mesma coloração, não tem variação de uma geração para outra, de um irmão para outro, por exemplo, não, todas vão ter o mesmo padrão de cor. O que pode acontecer em algumas espécies é o macho tem uma cor e a fêmea tem outra. Mas isso são algumas espécies somente. Na maioria das espécies, as cores são iguais. Com relação aos machos, além das cores, qual é a diferença deles fisiológicas do macho e da fêmea para eles poderem fazer todo o acasalamento e até a reprodução? Em geral, as fêmeas de borboletas são maiores, porque elas vão carregar os ovos, então ela precisa ter um corpo mais robusto, porque ela vai ter um peso maior. O abdômen delas, aquela parte de trás do corpo, é mais volumoso, mais redondinho, enquanto que no macho ele é mais afilado, mais fininho, porque o macho só vai carregar os espermatozoides. Então, aí até a parte final desse abdômen na fêmea, ele é mais redondinho, no macho ele é afilado e ele tem a estrutura por onde ele vai fazer a cópula com a fêmea. Então a gente consegue muitas vezes diferenciar, embora a cor não permita, tanto pelo tamanho quanto pela estrutura do corpo ali, que no macho é mais delgada, mais fininha, vamos dizer assim. Uma característica interessante é que as borboletas apresentam cores mais fortes e vibrantes que as mariposas, que possuem tons mais amarronzados. Elas estão dentro do mesmo grupo que são os lepidópteros. A diferença é que, sim, as mariposas elas vão ter um hábito preferencialmente, não exclusivo, noturno, e as borboletas muito mais diurnas, embora a gente tenha as ocorrências inversas também. O corpo das mariposas, quando a gente olha eles, é mais robusto, ele é um corpo mais truncadinho, todo mais igual, né? E em geral mais peludinho, vamos dizer assim, ela tem um aspecto mais peludo, mais aveludado. E uma diferença anatômica que acaba ajudando bastante a gente é a mariposa ela não consegue fechar as asas para trás, como a borboleta. Então ela sempre vai estar ou com as asas abertas ou com as asas voltadas para trás, nunca para cima. Né? As antenas da mariposa são diferentes também. Na borboleta ela é uma antena que é uma haste com uma parte maiorzinha na ponta. A das mariposas ela já tem um aspecto de uma pena. Então ela tem um eixo central e alguns raminhos laterais. E o hábito alimentar que também vai variar, né, do tipo de planta, o tipo de flor,
que elas vão buscar como alimento. No ciclo de vida, o ciclo é igual: ovo, lagarta, pupa e adulto. Só que nas mariposas é onde a gente tem as espécies, por exemplo, que queimam, que a gente fala, nossa, essa espécie é perigosa porque queima, que elas têm espinhos, pelos que vão ter propriedades ali urticantes, eles têm compostos químicos que quando entram na pele vão causar essa reação. E nas borboletas a gente não tem. As borboletas não queimam, as lagartas delas não queimam. E a mariposa é a quem faz efetivamente o casulo, que o pessoal confunde pupa com casulo. A pupa é o corpo do animal que está se transformando. O casulo, que é o que as mariposas fazem, é um envoltório de proteção extra. Então, casulo seria como casa. Então, a pupa vai estar dentro dessa outra estrutura, que ela pode fazer de seda, que é o bicho da seda, por exemplo, o que ele faz é um casulo. E outras utilizam, por exemplo, aqueles pelos que ela tem no corpo, ela vai fazer a seda, vai grudar esses pelos, ela perde esses pelos e gruda para quê? Os pelos vão continuar com a propriedade urticante deles e vão servir como uma camada extra de proteção. E muitas mariposas preferem fazer isso no solo, enquanto as borboletas fazem para cima do chão. Aqui dentro tem mariposa ou não? É só borboleta? Elas estão presentes, mas não porque nós colocamos intencionalmente. É porque elas em algum momento entraram, encontraram o ambiente legal e estão aqui. Mas o propósito da nossa estrutura são as borboletas efetivamente. Em busca de nutrientes essenciais para o organismo, as borboletas retiram os sais minerais em poças d'água, solos bastante úmidos e até de suor, ou ainda das lágrimas de outros animais. O contato com a gente, às vezes ela pode vir, por exemplo, eu estou transpirando, algumas espécies vêm buscar sal mineral no nosso suor, ou às vezes na lágrima de um animal, na urina de um animal. Então elas podem vir e pousar na gente vendo o suor, só que eu passei um repelente, eu passei um protetor solar, eu estou com algum produto químico, Ao ela ingerir esse suor que vai estar contaminado com isso, ela pode morrer. E o próprio contato de pôr a mão, querer pegar na mão, também vai gerar estresse para o animal e pode acabar levando ela a morrer. Então, o legal é observar. Além de polinizadoras, as borboletas são um ótimo termômetro ambiental. Ela tem algumas funções a mais na natureza. Uma delas é a polinização, mas elas não são as melhores polinizadoras, então isso não é a maior importância dela, porque como a boquinha da borboleta é uma tromba, ela coloca a tromba para se alimentar e ela não encosta onde está o pólen da flor. Então ela carrega pólen, mas em pouca quantidade. Então ela não é a melhor polinizadora, diferente, por exemplo, das abelhas, que são excelentes polinizadoras, são as principais polinizadoras. As lagartas servem como uma poda natural das plantas. Então, as lagartas vão comer as folhas, a pessoa fica desesperada, meu Deus, acabou com a minha planta. Lógico, se você tem uma infestação muito grande, pode acabar matando a planta, mas em condições ideais, ela é só uma jardineira que está ali comendo algumas folhas, que vai inclusive estimular a planta a rebrotar e dar flor. Então, da mesma maneira que a gente poda a planta, elas fazem isso naturalmente. E aí o pessoal fica mais triste, a borboleta, ela é fonte de alimento para muita gente na floresta. Os macacos. Então, os macacos, outros insetos, répteis, anfíbios, aves, todos acabam, nesses grupos, a gente vai ter os animais que vão se alimentar de borboleta. Então, a borboleta ela é fundamental na cadeia alimentar. Então, elas vão desde a fase de ovo, na fase de lagarta, na fase de pupa e como adulta servir de comida para alguém. E sustentar toda essa cadeia. E aí, de modo particular para o ser humano, a borboleta ela é um bioindicador. Elas são extremamente sensíveis a mudanças no ambiente. Então, está muito seco, está muito frio, ficou muito tempo seco, ficou muito tempo frio, ou choveu demais, está muito calor, elas vão responder. E aí a gente tem mudança, por exemplo, na ocorrência delas. Elas são como um termômetro? Exatamente. Elas são um termômetro da condição da natureza, da saúde da floresta. Uau. Tem bastante borboleta, você está vendo uma diversidade grande de espécies, perfeito. Está com pouca borboleta ou você está vendo só uma ou outra espécie,
alguma coisa não está legal, alguma coisa aconteceu. Então e como o ciclo delas de vida é curto, essa resposta é muito rápida. Então a gente consegue observar de maneira rápida esse impacto das mudanças. O ano passado a gente teve uma estiagem muito severa e muito longa. E a gente percebeu isso na floresta e aqui dentro do viveiro. A quantidade de borboletas e a diversidade de borboletas teve uma queda significativa. Esse ano, que a gente está com um período chuvoso mais estabelecido, já estamos observando uma volta das espécies, um aumento da quantidade, ou seja, a condição está voltando a ficar melhor para elas aqui. Então a floresta está mais saudável de novo. Então as mudanças climáticas afetam diretamente, a gente consegue perceber essas mudanças muito rapidamente.